Olá, eu sou o Bruno Longo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um cadastro de cliente, produto, pedido e item em 12 minutos, utilizando a ferramenta Low Code GeneXus. Vem comigo! A primeira coisa que nós vamos fazer é criar a base de conhecimento através do menu New Knowledge Base. A gente vai dar um nome para essa base de conhecimento, vamos escolher a linguagem de programação. No caso, eu vou escolher a linguagem NetCore. A gente seleciona o idioma das mensagens padrão que a ferramenta já fornece e clica em Create. Nesse momento, a ferramenta vai criar todos os programas necessários para a gente começar a desenvolver, criar nossas telas, nossas procedures, todos os objetos da nossa base de conhecimento. Feito isso, vamos criar nossa primeira tela através do menu New Object. Vamos selecionar Data Management, Transaction. Vai ser cliente. Através dessa tela que o usuário vai cadastrar os clientes. Ele vai ter na tela o campo cliente código, que ele vai ser do tipo GUID e a descrição vai ser ID. E a gente vai ter o cliente nome, que ele vai ser do tipo varchar com 50 posições e a descrição vai ser cliente. A gente vai desmarcar a opção Show in Default Form porque a gente não quer exibir esse campo na tela para o usuário. Para salvar, a gente aperta Ctrl S ou a gente clica no disquete que aparece na barra de ferramentas. Vamos criar agora a tela de cadastro de produto através do menu New Object. Vai ser uma Transaction e vai se chamar Produto. Vai ter o campo Produto Código, que ele vai ser do tipo GUID, descrição ID. Vai ter o Produto Nome, que ele vai ser varchar de 50 posições, descrição Produto. Vamos ter também o produto valor, que ele vai ser numérico com 12 posições, das quais 2 vão ser decimais. A descrição vai ser valor. E o produto estoque, que é a quantidade de itens que eu tenho disponível. Vamos desmarcar também a opção Show in Default Form, porque eu também não quero exibir o código do produto para o usuário. Vamos criar agora a tela de cadastro de pedido, da mesma forma que a gente fez as demais. Vai se chamar Pedido. Nessa tela vamos ter o pedido código, que ele também vai ser um GUID, descrição ID, vai ter o pedido data, do tipo data, descrição data. Vamos ter o cliente código, vamos ter o cliente nome, e como um pedido pode ter vários itens, a gente vai inserir uma lista, clicando com o botão direito, Insert Level, e inserir as informações relevantes ao item de pedido, como produto código, produto valor, vamos colocar também produto estoque, para a gente saber quanto ainda tem, e o item quantidade, que é a quantidade de itens foram vendidas nesse pedido. A descrição vai ser quantidade, vamos ter também o item valor, que vai ser a multiplicação da quantidade vezes o valor do produto. E para finalizar essa tela, a gente vai colocar o pedido total, que ele vai ser a soma de todos os itens valor. Só que ele não vai ficar no mesmo nível que a gente está vendo aqui do item. A gente vai ter que clicar com o botão direito, Unindent, para ele ficar no nível do pedido. Feito isso, a gente também tira o código do pedido da tela, clica em salvar e vamos definir as nossas fórmulas. O item valor, ele vai ser uma fórmula que vai envolver o produto valor, que é o preço de venda do meu produto, vezes o item quantidade, que é a quantidade de itens que foram vendidas nesse pedido. E o pedido total, ele também vai ser uma fórmula do tipo sum item valor, ou seja, ele vai ser a somatória de todos os itens valor desse pedido. Vamos salvar e agora vamos definir as regras de negócio para essa tela, através da opção Rules. A primeira regra vai ser atribuir a data de hoje ao pedido. Para isso, a gente diz que o pedido data igual à variável today. A segunda regra é a de verificar se a quantidade de itens vendidos é um número positivo. Então, para isso, a gente vai usar a regra error, favor informar a quantidade, aqui é uma mensagem, se o item quantidade for menor ou igual a zero. E a terceira e última regra dessa tela vai ser a de subtrair os itens vendidos do estoque. De que forma? Utilizando a regra subtract. Subtract o que de quem? Eu vou subtrair o item quantidade do produto estoque. Agora a gente vai utilizar um plugin para aumentar ainda mais a nossa produtividade. Além deste, existem outros. Então a gente vai clicar em Design System, vai escolher um layout de tela,
E no assistente, a gente tem aqui algumas opções. Por exemplo, a segurança. Eu vou deixar habilitada a segurança porque eu quero fazer controle de usuário. E o controle de acesso pode ser feito por objeto. Mas, para simplificar o nosso exemplo, eu vou deixar somente a autenticação. Seleciono o logotipo da aplicação e vou para o próximo passo no assistente. Ele diz que vai incluir alguns objetos de segurança na nossa base de conhecimento. Vou selecionar a opção horizontal para que o menu da nossa aplicação fique na barra superior das nossas páginas. Para deixar a nossa aplicação ainda mais simples, eu vou desabilitar a opção Include Search. E no próximo passo do assistente, a gente pode escolher o layout da página inicial da aplicação. Eu vou deixar padrão mesmo. Aqui nós temos algumas opções para exibição de campos na tela. Aqui tem mais algumas opções que eu também não vou mexer. E no próximo passo, eu vou marcar a opção Use Transaction in Display Mode e vou desmarcar a opção Add Link. Escolho algumas opções aqui de exportação, eu vou deixar somente o Excel marcado. Vou selecionar a opção de agrupar os botões de exportação e importação. E por último, algumas opções de tradução de algumas mensagens padrão que o plugin já traz com ele. Clique em OK. E a partir daí, o plugin vai começar a importar uma série de programas, uma série de templates que a gente vai poder utilizar durante o desenvolvimento da nossa base de conhecimento. Voltando para a nossa tela de pedido, eu vou clicar em Pattern, seleciono o plugin que a gente acabou de importar e vou selecionar o template. Perceba que tem vários modelos que já estão disponíveis para a gente usar. É só a gente escolher qual modelo de tela que a gente quer usar. Nesse caso eu vou usar o default mesmo e clico em Select. Repare que nesse momento ele já te mostra mais ou menos como a tela vai ficar para o usuário final. Clico em salvar e mais alguns programas vão ser criados aqui para a gente. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a tela de produto. Clico em Pattern, Select Template e escolho o template que melhor atende à nossa necessidade. E com isso, a nossa tela de produtos já está pronta também. E por último, vamos fazer a mesma coisa para a nossa tela de cliente. Clico em Pattern, Select Template, escolho o modelo, clico em Select, dou Ctrl S para salvar e a nossa tela de clientes já está pronta. Agora que finalizamos a aplicação, vamos escolher o banco de dados que a gente quer usar. Para isso, a gente clica em Data Store, Default, botão direito e vão aparecer as opções de banco que nós temos. SQL Server, MySQL, Postgre, SAP, enfim, tem uma série de bancos de dados que a gente pode utilizar. Eu vou deixar o SQL Server mesmo. Vou informar o nome do database que a gente vai criar, o server name, no caso é o localhost, qual é a porta do SQL Server, no caso é a 1433. Vou mudar o Trusted Connection para não, porque eu quero informar aqui o usuário e senha de conexão. Para executar a aplicação, a gente vai clicar no botão Run do menu. Neste momento, a nossa base de dados será criada. Ele vai pedir para criar as tabelas de segurança, a gente dá um OK. Neste momento, ele vai mostrar para a gente as tabelas que ele vai criar para a nossa aplicação, com base nas telas que nós montamos. Perceba que as tabelas já estão normalizadas, as chaves primárias já estão definidas, o controle de integridade referencial. Agora é só clicar em Create e ele vai criar todas essas tabelas no banco de dados que a gente escolheu. Feito isso, todos os programas necessários para a nossa aplicação rodar vão ser gerados. Assim que terminar, o navegador vai ser invocado e a gente pode começar a testar a nossa aplicação. A senha padrão é admin123 e a gente já pode ver a tela inicial que a gente escolheu lá no plugin. Perceba que esse menu ele é hierárquico, a gente poderia estar lendo um banco de dados e por padrão o menu desenvolvimento traz as telas que nós criamos. Todos os botões da nossa tela já estão funcionais. Se eu clicar em inserir, eu já vou inserir um registro no nosso banco de dados, na tabela de clientes. Todos os procedimentos de inclusão, atualização e remoção de registros já estão prontos. E se eu quiser atualizar um registro, é só clicar no menu, modificar, fazer as alterações e clicar em confirmar. Já criamos alguns clientes aqui no nosso sistema, agora vamos cadastrar alguns produtos. Perceba que as telas seguem o mesmo padrão, isso facilita bastante a vida do usuário. Na tela de produtos, a gente tem dois campos novos, o valor e o estoque. Então a gente pode cadastrar essas informações por aqui, atualizar e remover também. Vamos ver como ficou a nossa tela de pedidos também. Conforme definimos, a data já veio preenchida automaticamente.
eu vou selecionar aqui um cliente, vou selecionar um produto e depois que eu selecionar o produto, eu vou informar a quantidade. Perceba que a fórmula já está calculando automaticamente. Vou inserir um segundo item e depois que eu selecionar esse segundo item, perceba que o total ali também já está sendo calculado. Clico em confirmar e o pedido está salvo. Se eu quiser excluir esse pedido, basta clicar em excluir. E se eu tiver certeza que quero remover esse registro, basta clicar em confirmar que o registro vai ser removido. E aí, foi fácil, né? Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Para mais vídeos como esse, siga o canal. Até mais!